para abrir os nossos trabalhos do dia de hoje, vamos a ler a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor cada dia que passa. Faça que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, minha força e o meu Redentor. Obrigada. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita satisfação que a Fraternidade Rosa Cruz os recebe. Em nome dessa instituição, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Então, hoje vamos falar sobre o signo de Virgem, que é a sexta hierarquia zodiacal. É um signo do elemento terra, de natureza mutável, regido pelo planeta Mercúrio. E é importante que memorizemos essas características. O nome Virgo é latino e representa a Virgem. Esse é um quadro do Alfred Guillot. Ele tem muita habilidade para pintar mulheres. E nesse quadro, ele representou muito bem a ideia da Virgem. Essa pintura tem algumas características importantes. A serenidade, a leveza, a pureza do olhar, que é muito difícil pintar. E os mesmos atributos para as mãos: suavidade, leveza. A mão de um artista, de um artífice. Então essas são as características fundamentais desse signo. A capacidade de mostrar dons fabulosos através das mãos. Revestida com a graça de Deus, a Virgem Maria é bendita entre todas as mulheres. Mais que isso, bendito é o fruto do teu ventre. E nós vamos falar muito sobre essa bênção. O que significa esse ventre bem-aventurado, bendito, beato? Que beatitude é essa? Anas, eu vou reduzir seu salário. Então, seguindo o zodíaco, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem é a sexta hierarquia. Fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Essas coisas se repetem simetricamente. O espírito entra na matéria, constrói a matéria, aprende a pensar, aprende a sentir, começa a formar sua individualidade e aperfeiçoar essa individualidade. Para isso, o ideal de Virgem é o ideal da Imaculada Concepção, ou seja, conceber em absoluta pureza. E é interessante que Virgem venha logo depois de Leão, muito interessante, porque Leão é um signo extremamente predador, extremamente passional. Em função disso, os filhos de Leão são todos filhos do pecado.
Então Leão produziu uma humanidade sofredora e doente. Logo a seguir, então, de Leão vem Virgem, que vai gerar um filho, apenas um, que redime todos os pecados gerados pelo signo anterior. Não é impressionante? É demais isso. Que perfeição, que balança. No tarô nós temos a 11ª lâmina, chamada a força, onde nós vemos uma mulher, podemos imaginar que seja uma virgem, adestrando o leão. Perfeita correlação da 5ª hierarquia com a 6ª, leão e virgem. A carta chama a força, mas quando nós examinamos a lâmina, vemos que o elemento feminino segura a boca do leão sem fazer nenhuma força física. Então, lembremos bem, esta força é espiritual, não é física. Quem tem força física? Touro e leão, que são signos primitivos, toscos. Virgem já é um ser humano, não é um bicho. Não é touro, não é leão. E é um ser humano dotado de inteligência, porque Virgem é um signo regido por Mercúrio. Então essa força é uma força sutil. Ela é importante no nosso processo de evolução, por quê? Porque a nossa natureza superior, que vem do céu, tem que amansar gradualmente a nossa natureza inferior, que é infernal, que é ínfera, que é do submundo. Tem um filme muito difícil de assistir, mas vale a pena, nós citaremos ele. Mas é um filme muito pesado, que fala sobre o inferno humano, o submundo humano. Esse filme chama-se Irreversível. Só assista se você tiver muito estômago e muito fígado, senão você não aguentará. Porque é um filme que trata só sobre a natureza inferior não regenerada. Então nós temos que fazer esse trabalho rápido, porque se nós permanecermos aqui, a nossa vida vira um inferno e nós não podemos reclamar, que a escolha é sempre nossa. Então a Virgem nos tira do inferno, porque ela é capaz de produzir o Salvador. Guardem muito bem isso. E a carne e o sangue não têm acesso ao reino dos céus. Não adianta bater, esmurrar. A carne e o sangue não entram. Doenças, problemas na formação dos corpos, atrofias, aberrações humanas. Nós vamos ver muito isso a partir do ano que vem, quando Urano entrar em Touro. As crianças vão nascer, uma grande parte delas, muito deformadas, porque o ser humano ainda continua no ínfero, no inferno. Então nós veremos o resultado físico da vida infernal. Então doença, deformações e sofrimentos, todos nós temos em maior ou menor grau, porque todos nós somos filhos da carne. Sanidade, ser são, e santidade são sinônimos. Se você não se santificar, você não terá saúde, por mais ginástica e complementos vitamínicos que você tome. Esses são os filhos da pureza. Então, Imaculada Concepção ou Imaculada Conceição é a capacidade de produzir coisas puras, os filhos.
E o que diz os evangelhos? Somente os puros verão a Deus, ou seja, somente os puros têm intimidade com a natureza divina. Os impuros têm catarata espiritual, têm cegueira. A carência de pureza é uma das causas da decadência dos nossos tempos. A gente, toda aula avisa. Pessoas abandonadas na rua, crianças passando fome, velhos abandonados, teremos cada vez mais e mais. Isso é consequência da nossa poluição. A poluição física, a poluição atmosférica, a poluição do meio ambiente é apenas um corolário, uma decorrência da nossa poluição interior. Nós vimos nas aulas anteriores que nós nascemos num ambiente que é o elementar, é o básico para você viver. Nesse ambiente nós temos que construir uma individualidade para finalmente ter uma vida universal. É um mega trabalho. O processo de individuação começa em Leão, pela vontade. Passa por Virgem, que ensina método, Libra, o refinamento, e Escorpião, a determinação. Qual é o papel de Virgem? Separar o puro do impuro. Essa é a função desse signo. O que é bom para a minha evolução e o que não convém para a minha evolução. O que diz o nosso ritual? Um vaso sujo não pode conter água pura e saudável. Claríssimo. Não pode. E uma lente manchada? Isso. Uma lente suja, uma lente manchada, não pode fornecer imagens nítidas. Se os meus pensamentos não são puros, eu não tenho a capacidade de fazer uma leitura clara da realidade que eu vivo. A minha leitura é distorcida, é enviesada. As imagens internas na minha cabeça, na minha consciência, não são nítidas, são embaçadas, mal sintonizadas. Mercúrio, planeta regente, tanto do signo de Gêmeos quanto do signo de Virgem. Ambos signos mercuriais. Elemento ar, elemento terra. Os signos mutáveis, o que eles têm de característica? Flexibilidade e fluência. São atributos fundamentais para que a nossa mente esteja sempre aprendendo. Você não deve cristalizar, sedimentar nenhuma informação. Nada é para sempre. Assistam o filme O Pequeno Buda, um filme bem antigo com Ken Reeves fazendo o papel de Siddhartha. No final do filme, os monges, depois de dias fazendo uma mandala com pétalas de flores, lindíssima mandala, terminada a mandala, eles desmancham tudo. É o ensinamento da impermanência. Por mais lindo que seja, é impermanente. O que diz o fundador da Fraternidade Rosa Cruz, Max Heider? A chave do desenvolvimento do corpo vital é a repetição. Qualquer tipo de repetição? Claro que não. Não é assim. A repetição pode ser um círculo vicioso.
uma ideia fixa, um mau hábito. Repetição de hábitos associados aos 7 pecados capitais. Eu tenho, por exemplo, a repetição de comer muito mais do que eu preciso. A gula. Eu tenho a repetição de querer o que não é meu, de direito. Cobiça e inveja. Eu posso ter repetição de um monte de coisa ruim. Isso eu tenho que substituir pelos círculos virtuosos. Esse sim, repetição de hábitos evangelizadores. Em que medida eu implemento o evangelho no meu dia a dia? Então, o cotidiano é maravilhoso, porque ele me oferece as práticas e tarefas diárias, as minhas obrigações, deveres. Eu tenho que executá-los, mesmo que no começo não com muito bom humor, mas eu tenho que aprender a executá-los até que eles se tornem tendência natural. Aí eu faço espontaneamente aquilo que para mim era desagradável no começo. Então é um jogo de substituição de peças. Eu vou tirando a peça indesejável e gradualmente, sem pressa, vou colocando peças que favorecem, que impulsionam o meu desenvolvimento anímico, o desenvolvimento da minha alma, que é o que interessa. Então aí o símbolo do signo de Virgem. Lembrando sempre que aqui já está simbolizado o peixe. Então, Virgem tem essa ondulação, esse movimento. E aqui tem o formato de um peixe. Por quê? Porque do outro lado, o signo oposto é Peixes. Assim como Capricórnio é representado por uma cabra, só que a parte inferior da cabra tem um rabo de peixe também. Por quê? Porque o signo oposto é Câncer. Então, Virgem suscita algo de não contaminado, não poluído. Esse ideal, ele já foi perdido há muito tempo, desde que a prostituição virou um ofício. E diz a lenda que a prostituição é o ofício mais antigo da humanidade. Portanto, o ideal da Virgem já se perdeu há muito, muito tempo. É algo que precisa ser recuperado, tanto no homem quanto na mulher. Se isso não acontecer, diz Max Heindel, a raça humana está condenada. Ela vai se degenerar, até que os seres humanos se tornem inférteis e a nossa capacidade de perpetuar a espécie seja inviabilizada, tal grau de impureza acumulada. Nós corremos esse risco. Então, Mercúrio, regente de Virgem. A Virgem é o símbolo do sacrossanto ideal feminino, que é a imaculada pureza. A pureza sem sujeira, sem mácula. Perseverando no serviço abnegado, no dia a dia, aperfeiçoar as faculdades e virtudes da alma. Para que serve o cotidiano? Para isso. Para o aperfeiçoamento contínuo. Virgem deve decantar e depurar. Decantar e depurar. Todo dia. Então, tarefa do signo de Virgem. Uma tarefa muito especial. Avaliar e colocar em escalas, em graus, escalonar
prioridades, o que é mais importante, visando o quê? A otimização. Tem que ficar ótimo. Do quê? Dos recursos que eu disponho. E mais, avaliando sempre a qualidade do desempenho. Sempre melhor. Lapidar e elevar o padrão de qualidade. Em tudo que você faz. Até nas coisas mais elementares e aparentemente irrelevantes. O padrão de qualidade das funções e habilidades que agregam excelência ao resultado. Virgem deve perseguir a excelência, a perfeição. Por isso que quem tem ascendente virgem é a pessoa mais chata do zodíaco, que é o meu caso, que sou ascendente virgem. Porque tem que ser perfeito. Mercúrio. Mercúrio é meu planeta predileto, até porque ele tem asa. Mas não é uma asa comum. É uma asa adquirida pelo planeta Vênus. É a beleza com asas. Então é a capacidade de inventar mundos, ligar mundos. É impressionante esse planeta. Ele tem papel de anjo também, por possuir asas. Ele é mensageiro. Anjo quer dizer mensageiro. O Mercúrio de Virgem demarca, define, alinha as coordenadas de orientação da consciência. E sem consciência, nós não vamos a lugar nenhum. Nós só estamos aqui para ganhar consciência. Quanto mais rapidamente eu consigo ser consciente, principalmente do que eu sou, melhor para mim. Mais rápido eu evoluo. Enquanto eu não superar minha profunda ignorância, eu sou vítima do destino. Está aí um virginiano típico. Tudo ele mede, tudo ele sabe, tudo ele arquiva, tudo ele examina. Tem cronômetro, barômetro, todos os medidores possíveis e imagináveis. Tem o medidor de temperatura do mau humor dos outros. Tem o medidor de burrice das pessoas. É impressionante como o signo de Virgem é aparelhado para estar o tempo todo medindo coisas. O tempo todo, não descansa. Então, qual é a finalidade desse signo? Desenvolver um calibre mental. Além de pentelhar os outros, é desenvolver um calibre mental. Precisão. Olho clínico. Olhou e fez o diagnóstico. Pá, é isso. O que seria esse calibre mental? Calibre mental é a precisão em perceber a realidade e descrevê-la. É o que a ciência faz. O que diz São Paulo? Transformai-vos, renovando a vossa mente. Ó Mercúrio. Para poderdes discernir, signo de Libra, qual é a vontade de Deus. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é agradável e tudo que é perfeito. Virgem. Eu tenho certeza que Deus é ascendente virgem. Não tem. Já disse um grande arquiteto: o segredo da vida oculta-se nos detalhes, nas sutilezas. Você concorda com isso, Bruno? Concorda? Você que é arquiteto? Oba! Eu não lembro. A minha idade permite esquecer.
você fez, que pintou? Você mudou aqui. Mas não é possível. Como é que pode? Quem é ascendente virgem tem que lidar com essa coisa pisciana, das coisas acontecendo sem explicação. É horrível isso. Então, virgem tem que desenvolver duas qualidades que estão descritas no final do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos: a concentração e a observação. Tem que ter olho de gato. O gato, quando vai caçar alguma coisa, quer alguma coisa, ele está ligadaço. Ele só vê aquilo. Tem que ser assim. Foco. Foco absoluto. Você não pulou um slide, né? Ai, meu Deus. Não. Não. Eu sei que ele me levou um choque. Você levou um choque? Pode. Ai. Qual é a chave do sucesso, do êxito? O máximo de atenção no mínimo de espaço. Isso chama-se convergência, focalização. O máximo no mínimo. Qual é o signo que também ensina a fazer o máximo com o mínimo? Capricórnio. Isso mesmo. O signo dos sobreviventes no deserto. Eis a chave do êxito em qualquer área, qualquer. Principalmente no campo espiritual. Concentração, foco. Essa é a cabeça do virginiano. Tem compartimento para tudo. As pessoas que eu gosto, as pessoas que eu não gosto, as pessoas que eu odeio, as pessoas que cheiram mal. Tem compartimento para tudo. Então, o objetivo do virginiano é arquivar e catalogar. Ou seja, qual é a principal neurose do virginiano? Cada coisa, por favor, no seu respectivo e demarcado, tá? Tem lá a etiqueta, lugar. Respeite a etiqueta. Então, Virgem está a um passo do hemisfério norte do mapa. Ele é muito importante por isso. Então nós temos que aprender a selecionar e discriminar e respeitar a hierarquia, o que está em cima e o que está embaixo, e a precisa dosagem conforme exige a necessidade. Por isso que o cotidiano ensina a cadência e o ritmo. Enquanto o meu cotidiano não tiver cadência e ritmo, estou perdido. E o cotidiano eu tenho que colocar o meu suor, o meu labor, e tenho que monitorar tudo que eu faço para ver se está saindo conforme o projeto. Não é fazer e abandonar. É fazer e fazer a checagem, verificação. Então é muito fundamental que entendamos que uma das funções do signo de Virgem é ensinar a respeitar a hierarquia. Se eu não aprender isso em Virgem, quando eu chegar em Sagitário, eu vou me tornar um folgado, um indivíduo que não respeita nada nem ninguém, não existe autoridade. E quando eu chegar em Aquário, eu sou um terrorista anarquista, eu quero explodir todo mundo que está no poder, porque eu não entendi o que significa a hierarquia. Virgem enfatiza os cuidados minuciosos, minúcia, detalhe, e vitais para a manutenção das forças que suprem a saúde. Então, Virgem tem um dever, uma tarefa linda, que é cuidar do corpo físico de forma que ele expresse o seu melhor. Tenha o seu melhor tônus vibratório.
Todos nós deveríamos estar empenhados em viver mais de 100 anos. Porque a vida vai ficando muito, muito melhor com a idade. Agora é óbvio, para quem não sabe envelhecer, a velhice é uma tortura. Então, o zodíaco, com esse signo incrível, signo de Virgem, regido por Mercúrio, a sexta hierarquia. Cabe à Virgem classificar e ordenar tudo que está no mundo, acabar com a bagunça. A elaboração sistemática de um cientista, aquela paciência. Fazer, praticar, até alcançar a perfeição e a impecabilidade. Não cometer mais pecados, não errar. Enquanto eu peco, eu estrago o signo de Peixes, que é o signo oposto. Para eu poder fazer essa caminhada e chegar bem no signo de Peixes, eu tenho que aprender a lição do serviço e do sacrifício. Perfeitamente. Senão, quando eu chegar em Peixes, eu vou chegar lesado, torto, doente, acabado, suplicante. Fecundar e conceber. Imaculada concepção. Conceber na pureza. Está usando caneta para não tomar choque, é isso? Madeira. Maria, a Virgem, constitui a imagem superlativa de castidade e obediência. Em nenhum momento ela questionou a sua missão. Desde o momento da aparição do anjo da Anunciação até a crucificação de seu filho, em nenhum momento ela reclamou, em nenhum momento ela esbravejou, em nenhum momento ela perdeu a fé. É impressionante a lição que nós recebemos dela. Tanto é que ela é um ícone de toda a sociedade ocidental. É uma imagem reverenciada em todo o mundo, inclusive no mundo islâmico. Maria, no mundo islâmico, não sei se vocês sabem, mas é reverenciada como o ser humano, o único ser humano que tem o coração sem mácula. A única. Nem Mohammed tem esse poder que teve Maria. Mohammed é o profeta do Islã. Maria é o exemplo acabado, contundente e definitivo de fé e fidelidade ao plano divino. Seja feita a tua vontade. A Virgem Mãe Rainha é o ícone da renúncia e da dedicação pela obra divina. Integralmente dedicada, sem exceção. A Virgem Mãe é a expressão máxima da esperança e da graça concentradas no ideal feminino. Esse ideal, como nós comentamos, ele está muito comprometido, praticamente acabado nos nossos tempos. Isso que nós estamos falando aqui, se você for falar principalmente para um jovem, é conto da carochinha. É o mundo que a gente vive, um mundo que provavelmente em pouco tempo não vai sobrar nada dele, né? Estamos caminhando para isso. Mas se nós, esotericamente, ou seja, interiormente, pudermos recuperar esse ideal, ótimo. Não adianta querer que o mundo aceite isso. O mundo já perdeu isso faz tempo. Tá? Isso é um trabalho esotérico, não é exotérico.
Então a Mãe Terra, né, o ideal feminino, está presente em todas as religiões e culturas. O mais elevado emblema de abnegação materna, até o fim. Pura, santa e bem-aventurada Virgem, que recebeu o título de Rainha dos Anjos. Só isso. É como se ela se elevasse acima da hierarquia dos anjos. É uma coisa inimaginável. O exemplo da Virgem Santíssima, isso que é importante, alenta, dá alento, dá luz e inspira os operários da vinha do Senhor. Então a Virgem, ela é um agente da motivação cardíaca do cristão sincero. É um combustível na vida do cristão. Maria é fonte de veneração e intervenção nas curas miraculosas. O Brasil, vocês sabem, é um país exótico. Aqui nascem gênios, né? Artistas, místicos. E também nascem coisas horríveis, né? Como a família marítima, que tem algumas redes de televisão. Então é um país muito contrastante, né? Mas nós temos que nos apegar a esses seres maravilhosos. Por exemplo, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é um ser espetacular. E ele nos ensina nessa obra, né, que tem a mão do Guel Arraes também, que é outra criatura excepcional, com dois também atores geniais, e a ilustríssima Fernanda Montenegro fazendo o papel de Maria. E aqui nós vemos o mais terrível dos pecadores apontando para ela. Se depender de mim, realmente eu não tenho salvação, mas se eu evocá-la, eu tenho chance. E é a proposta do filme. E ela acaba intervindo e salvando praticamente todo mundo, até o cangaceiro que tinha matado mais de 20 pessoas. Então, essa é a ideia. A própria figura de Jesus é secundária. Na hora que aperta, ele fala: deixa eu chamar minha mãe aqui, a coisa está difícil. É incrível essa sacada desse querido Ariano Suassuna. E o vínculo dessas pessoas com essa família que você disse? Isso é problema kármico deles. A Virgem concebe o Salvador de toda a criação. Só isso. Não foi uma pessoa que salvou uma região, um grupo, a sua família, um continente. Salvou toda a criação. Olha o poder da pureza. Não sei se vocês sabem, mas São Francisco de Assis, quando foi estigmatizado pelo próprio Cristo, o Cristo disse para ele e para mais 7 colegas fraternos: no dia da sua morte, todos os anos, você pode ir para o limbo e para o purgatório e resgatar quantas almas você quiser, desde que essas almas tenham afinidade contigo, afinidade com a tua direção espiritual. Olha o poder que dá a pureza, esse caráter limpo, sem nenhum tipo de mesquinhez, sem nenhum tipo de perversão personalística. Incrível. Todos os anos, São Francisco de Assis, na data de sua morte, tem o poder de fazer isso, retirar almas do limbo. É muito impressionante. Então, a mulher,
ela tem essa faculdade de gerar um mundo dentro dela, que é um ser, que conforme diz o conceito Rosa Cruz do Cosmos, cada um de nós, um dia lá na frente também será um sistema planetário. Nós somos um sistema planetário em formação. E a mulher gera e constrói esse mundo dentro dela. Que coisa impressionante isso, né? A vida abençoada está consagrada a Deus. Então, quando é que a minha vida, eu posso ter certeza interna de que ela é abençoada? Quando da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, o que eu faço é para Deus. Eu não entro, não tem espaço para mim, é para Deus. Então a alma regozija-se com o privilégio de poder colaborar com o trabalho das 12 hierarquias zodiacais. Então eu passo a ser um companheiro, um colaborador do zodíaco, e não um escravo do zodíaco. Prática diária, é isso. Esse é o segredo, o dia a dia. Aquilo que normalmente enche o saco das pessoas, é onde está a nossa salvação. O dia a dia é feito para a purificação e aperfeiçoamento contínuo, não tem férias, das operações rotineiras, as mais simples até as mais complexas, todas. Exortação: sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Está vendo como o ascendente de Deus é virgem? Deus é perfeito. Entendeu, amor? Vamos pegar um virginiano, Goethe. Um virginiano que nasceu no primeiro decanato, 28 de agosto de 1749. Esse é bem sabidão. Vocês sabem quando nasceu Mozart? Pertinho daqui, consultem. Só que Mozart é aquariano, ele é virginiano. O que diz Goethe? Quem mantém-se firme, firmeza de propósitos, firme e diligente em seus propósitos, pode moldar o mundo segundo suas aspirações. Você pode pegar qualquer pedaço do planeta, pequeno ou grande, e torná-lo como determina a sua vontade, se você for firme e diligente. É infalível. Olha, eu sou um cara negligente, preguiçoso, tenho má vontade, tenho inúmeros defeitos. Eu já testei isso mais de uma vez. Funciona. Você pode transformar deserto em bosque. O talento edifica-se na solidão, onde eu aprimoro as qualidades da minha alma, na solidão, sozinho. E onde eu aprimoro o meu caráter? Na convivência com os outros, na convivência diária, principalmente com quem eu não gosto, que é uma coisa típica de virgem, ter que ficar perto de gente que não gosta. Quer a data do nascimento? Quero. 27 de janeiro de 1757. 27 de janeiro de 1756, pertinho do Goethe. Como exercício diário, o Goethe continua falando, tá? Virginiano. Como exercício diário, devemos ouvir uma bela canção todo dia, ler um bom poema, ver uma pintura de qualidade e, se possível, dizer algumas palavras sensatas. Essa é a parte mais difícil. Goethe: pensar, qualquer um pensa, e pensa qualquer coisa, mas agir é difícil.
fazer é o problema. Agora, agir com coerência e em comunhão com o pensamento é a maior dificuldade dentre tantas outras. Então, se você acha que você é incoerente e que as pessoas são incoerentes, relaxa. É normal. Ser coerente é muito difícil. É para poucos. Continua, hein? Tudo Goethe falando. Virginiano. Cada momento do cotidiano está impregnado por um valor infinito. Cada momento tem um valor infinito. Vocês lembram da data que o Goethe nasceu? 28 de agosto. Quando que nasceu Madre Teresa de Calcutá? 26/8. Então ela também é virginiana, com o Sol com 2 graus de diferença, porque são 2 dias do Goethe. Tem um mapa maravilhoso também, virginianamente falando. Cada momento do cotidiano está impregnado por um valor infinito, pois esse momento é mensageiro da eternidade inteirinha, peixes, condensada em cada instante, virgem. Olha como era sabidão, cara, né? Os indolentes, como eu, falam do que pensam fazer ou do que farão algum dia. Sei lá, a hora que der eu faço. Quem realmente faz, oferece seu exemplo, não fica tagarelando. E não tem tempo para falar sequer sobre o que está fazendo. O que diz o ditado? Se você quer que um trabalho seja executado, peça para uma pessoa muitíssimo ocupada. Se você for pedir para um desocupado, a possibilidade de ser mal feito ou não ser feito é grande. Método científico, coisa de virgem. Falou em método, é virgem. A metodologia científica é aplicada aonde? Na investigação profunda. Por que tem que fazer uma investigação profunda? Para gradualmente superar os erros. Virgem odeia erro e odeia mais ainda imperfeições. Então a finalidade da ciência é isso, é superar imperfeições. Tudo bem, está perdoado. Então aqui um virginiano, laboratório cheio de coisas, medidores, vidrinhos, gavetas, anotando. A ciência emprega técnicas de verificação e controle rigorosos dos dados coletados. Rigor, controle, verificação. A ciência, então, promove um exame minucioso, uma análise sistemática, seleção dos dados, precisão dos aparelhos, comprovação através da repetição contínua da experiência, validação por outros meios científicos do conhecimento adquirido ou acrescentado. Isso é um trabalho, é uma tarefa do signo de Virgem, por isso que ele é mercurial e do elemento terra. Ele precisa da confirmação dos fatos. Terra. Que é o oposto à Virgem. Você pergunta alguma coisa para o Virgem, ele fala, eu intuí, eu acho que, talvez, parece que eu vi. Peixe. Hã? Você falou peixe. Ah, desculpa. O signo oposto que é peixe. Isso, perdão. Dei uma de pisciano. Então, o signo oposto é o signo do devaneio intelectual. Não é preciso. Por isso que é um signo ligado à música, à arte, à sensibilidade. O signo da chatice dos números é Virgem. O que diz Max Heindel? No seu livro
Ensinamentos de um Iniciado, que ele adotou, ele falando de si mesmo, como método de investigação, estabelecer correlações entre os fenômenos espirituais, que ele estudou muito, na região etérica do mundo físico, no mundo do desejo, no mundo do pensamento, e a relação que eles têm com os eventos, os fenômenos da dimensão física. Por que ele teve isso como método de estudo? Aí ele justifica. Procedendo dessa maneira, a fé não precisa ser imposta. Ela pode ser despertada. Como? Através da luz e da razão. Ou seja, da luz da razão. É lógico, faz sentido. E aquelas almas que buscam a espiritualidade, mas têm muito critério intelectual, podem ser devidamente esclarecidas sobre os mistérios da vida. Marçal, ele tinha um mapa incrível para ensinar. Primeiro que era Leão, ascendente Leão, com o Sol no ascendente. Depois ele tinha Júpiter na 5ª casa, que é a casa de Leão, em Sagitário. Meu Deus, nasceu para ensinar. Dedicação ao serviço. Aqui nós estamos chegando no coração da filosofia Rosa Cruz. Então, vamos pegar uma virginiana, tem o Sol bem no comecinho de Virgem, por quê? Nasceu no começo do signo, dia 26 de agosto, 2 dias antes de Goethe, só que nasceu no século passado, 1910. Ela tem o Sol no começo de Virgem. Além disso, roda da fortuna, Marte e Mercúrio em Virgem, super virginiana. Ascendente Sagitário, idealista, viaja, conhece o mundo, vai distribuir o Evangelho, pregar o Evangelho pelo mundo. Regente de Sagitário, Júpiter. Júpiter está onde? Em conjunção com o meio do céu, que é Libra. Então seu idealismo é voltado para o próximo, para o outro. Além disso, ela tem uma firmeza, uma solidez, porque ela tem a Lua em Touro. Conjunção cabeça de dragão. Fantástica essa mulher. Para fechar ainda, ela tem Netuno no signo espiritual de Câncer. Extremamente mística, extremamente religiosa. Que mapa maravilhoso. Um exemplo do bom signo de Virgem. E o que diz a Madre Teresa? Começa com o silêncio. Pessoa que fala muito é vazia. Vou repetir mais uma vez para vocês. Pessoa que fala muito é vazia. Quem tem conteúdo não abre a boca. Fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. A fé não vem antes da oração. A fé vem depois. Olha que lindo. A fé é fruto da oração. O fruto da fé é o amor. Fé, esperança, amor. O fruto do amor é o serviço, Virgem. O fruto do serviço é a paz, Libra. Incrível. Amor, Leão, serviço, Virgem, paz, Libra. É uma astróloga. A sequência direitinho. O Leão, signo solar, né? Ensina o amor. A 6ª hierarquia Virgem, mercurial, ensina o serviço. E Libra, signo venusiano, do elemento ar, ensina a paz. Tem Plutão em Gêmeos, né? Que é mercurial também. Isso, também é mercurial. Foi profundo. Foi profundo. Então nós podemos dizer que quem ama serve na paz. Não faz barulho, não deixa rastro, não incomoda, não perturba, não chateia.
serve na paz. O serviço amoroso e altruísta, que é o ideal Rosa Cruz, liberta do pecado, liberta do erro. Portanto, liberta para a vida. Enquanto a gente erra, somos escravos. O que diz São Paulo na sua epístola aos Romanos? Libertos do erro, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, virgem peixes, tendes vosso fruto para a santificação, pureza, e como resultado, a vida eterna, sem escravidão. Todo cristão sincero deve concentrar-se devotamente no serviço ao bem, ao belo e do verdadeiro. Deve ter um espírito religioso, uma alma artística e o intelecto que só aceita a verdade. Então, como é que eu escolho? A vida me oferece tanta coisa, a vida é um self-service. O que eu escolho? Com quem eu caso? Qual vai ser minha profissão? Tenho ou não tenho filho? Vou ou não vou para Paris? Como é que eu escolho? Então, vamos complicar a questão. Escolher é um ato de fé ou é um critério intelectual, um critério racional? Eu quero que vocês me digam agora. Ato de fé. Um voto para fé. Deveria ao menos ser um ato de fé. Deveria ser um ato de fé. Fala. O Mercúrio está em peixes, é fé. É fé. Então a culpa do seu Mercúrio. E a fé está ganhando, hein? Ninguém vota pela razão, coitado. Poxa. Fala. Ser o critério da razão, mas... Você acha que também tem o critério da razão? Pai também. Isso. Também. Isso. Empatou, ainda bem. Oh. É isso aí. Para não chatear ninguém, é o equilíbrio, né? A fé sozinha ela é um pouco complicada, porque ela é meio cega. E a razão sozinha é muito seca. Então é bom fazer uma combinação dessas duas naturezas que estão dentro de nós. Para isso, nós temos que fazer outra pergunta. Vamos falar do amor, que todo mundo quer amar e ser amado, né? Isso parece que é um desejo comum. Tirando os masoquistas, todo mundo quer amar e ser amado. Quando eu escolho amar alguém, será que eu escolho ou sou arrastado, arrebatado por forças titânicas, forças que eu não controlo? A história demonstra que as pessoas apaixonadas fazem loucuras, o que faz com que a gente desconfie um pouco da sanidade do amor. Agora, por outro lado... Ou da pessoa. Ou da pessoa que ama, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos usar então o Giuseppe Tornatore, grande diretor italiano, né? A melhor oferta, né? Ou a melhor escolha. Jeffrey Rush no papel de Virgil Oldman, Virgem Capricórnio. Ele se apaixona por uma moça chamada Claire, limpa, clara. E ele é um colecionador e um controlador fanático. No final do filme, ele está num giroscópio dentro de um sanatório com cara de louco, completamente perdido. Ele vai gradualmente em direção à loucura, porque aquele controle que ele tinha inicial vai se perdendo, a ponto de toda a coleção de quadros que ele tinha desaparecer. E no final do filme,
Ele está jantando sozinho em Praga, dentro de um relógio imenso, cheio de engrenagens. Que nós podemos imaginar que é o destino, que é um monte de coisa, não interessa. O filme é belíssimo e propõe essa questão. Ele abriu mão de todo o controle que ele tinha. Ele é um cara rico, é reconhecidíssimo, um leiloeiro ultra requisitado. Ele deixa tudo pela Claire, que a gente não sabe se ela estava representando, se ela era uma atriz, ou se realmente ela gostou dele. Isso também não dá para fechar essa questão. Então, o arcano louco, que é o arcano 0 ou o 22º arcano, ele é um camarada andando com uma trouxinha de roupa, é um andarilho, com um cachorro grudando nele. E o tema desse arcano é amor e alucinação. Será que dá para separar uma coisa da outra? Ou uma pessoa que verdadeiramente ama, ela também tem que experimentar a alucinação? Gilbão, você que tem a lua em Capricórnio que nem eu, como é que a gente ama? Amar é um estado de queda, no meu entendimento, porque o amor, já falamos sobre isso, é uma questão, o amor é uma substância, é um espaço onde você habita. Quando você ama, você está saindo de um estado de plenitude, ou de paz, ou de completude, para um estado de risco, exposição absoluta e de ter aberto mão de tudo que você tinha já, que é a conquista daquele estado de paz. Então, amar é um dos atos mais arriscados em termos de exercício de vida. Amar é quase um exercício de estar disponível para morrer a cada encontro. É um verbo que, conjugado, nos aproxima demais do estar à disposição da morte e do morrer. Né? O verbo amar e o verbo morrer são primos. São muito próximos. Então, se a gente sai do substantivo e vai para o verbo, qual é isso? Você está se oferecendo em sacrifício, que é a marca do amor, né? O sacrifício. Amor e sacrifício são coisas indissolúveis, né? Principalmente quando se tenta conjugar o verbo amar, né? Obrigado. Show de bola. Então, recomendação do neurologista. Amar é perigoso, faz mal para o cérebro. O amor não, o amor é show. Outra pergunta para meditar em casa. O amor é apolíneo ou dionisíaco? Vamos complicar mais. O cristianismo é apolíneo ou dionisíaco? Quase todo mundo que lida com a filosofia diz que o amor cristão é apolíneo, porque ele é platônico. Ele busca uma perfeição que está num reino que não é deste mundo. Isso é platonismo. E o que é o amor dionisíaco? É o amor proposto pelo filme. No filme, A Melhor Oferta, ele sai do amor apolíneo, luvas, quadros, roupa, apartamento, tudo perfeito, com controle remoto, tudo no lugarzinho. E na medida que o filme vai passando, ele vai indo para a experiência do amor apolíneo. Segundo, então, dionisíaco, desculpa. Então, segundo o que falou o anjo bom, ele sai do substantivo amor e entra no arriscado verbo amar. Então, ao homem foi concedido o privilégio de conhecer e de escolher. Isso está escrito no Gênesis. Seus olhos foram abertos para que ele pudesse conhecer o mundo. Então, qual é a meta do Mercúrio, principalmente agindo através do signo de Virgem? Aprender
a selecionar e saber escolher. Isso é uma obrigação nossa. Nós temos que saber escolher o melhor, o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o que nós podemos entender como sorte? Sorte não existe mesmo. Existe a graça, que é diferente, mas sorte não. O que é sorte, na verdade? É saber utilizar efetivamente os recursos que eu disponho para chegar onde eu quero, ou seja, ter sucesso nas minhas investidas, nos meus empreendimentos, nas minhas empreitadas. Usar efetivamente. O que diz o Amit Goswami, esse físico indiano que propagou bastante as ideias quânticas, né? Dando uma tônica espiritualista à mecânica quântica. Escolho, logo existo. O que a gente pode concluir? Se eu não souber escolher, eu não existo. Eu sou uma máquina. Não saber escolher o modo de vida, é isso? Tudo. Não saber escolher significa que... Se eu quero ter saúde, eu escolho a saúde. Mas a maior parte das pessoas buscam saúde aonde? Nos planos de saúde. Plano de saúde é sinônimo de saúde? Não. Ele só quer que tu morra para pôr outra pessoa. Você quer segurança, então você recorre, por exemplo, ao sistema de segurança vigente. Isso vai te dar segurança? Não. Então, aprender a escolher normalmente significa ir na contramão do que todo mundo faz. Porque geralmente o que todo mundo faz é burrice. Outra questão virginiana. Eu quero quantidade ou qualidade? Eu já decidi isso para a minha vida? Exemplo, quando eu vou comer. Exemplo simples. Quem vai escolher o prato? Quem vai escolher a qualidade da comida e a quantidade que eu vou colocar no prato? É a minha volúpia oral do corpo de desejos? Eu quero enfiar um bocão no prato? Ou é a lógica da vida saudável? Qual é o critério que eu uso para fazer um prato? Simples. Eu vou comer aquilo que vai acelerar a minha morte e minhas doenças ou aquilo que vai me curar? Então vocês veem, a gente ainda vive num mundo que consome carne e consome álcool. Você vai fazer o quê? É um bando de gente que está indo para o inferno. Não é inferno abstrato, teológico. É inferno aqui na terra mesmo. Estão transformando a terra no inferno. Destruir floresta para fazer pasto é transformar a terra no inferno. Então, o refinamento da capacidade de escolher cabe ao signo seguinte, olha que bonito, que é Libra. Libra é o signo do requinte, da qualidade excepcional, do bom gosto. A gente poderia dizer que só Espera um pouquinho. Só depois de você obedecer os ciclos do cotidiano é que você pode escolher livremente. Isso. Enquanto você não fizer as suas tarefas bonitinho, enquanto você não fizer a lição de casa, dificilmente você chega em Libra. Você fica só no hemisfério sul do seu tema natal. Por isso que uma pessoa de má vontade não tem salvação. Fazer as coisas com má vontade também é encaminhar sua alma para o inferno. Eu faço tudo com má vontade, mas eu finjo. Comecei o que Deus está idoso, ele já não tem capacidade de prestar muita atenção, espero estar enganando. Eu finjo que eu sou bonzinho. Mas você sabe aquela palavra
The eyes of God see everything. Sim, os olhos de Deus enxergam tudo. Então não adianta. Mas eu confio na miopia dele. Então, Gêmeos e Virgem são signos mercuriais e fazem uma quadratura natural. Então há uma tensão natural na nossa forma de pensar. Olha que loucura! Isso gera inquietação, nervosismo, irritabilidade, esgotamento nervoso e dúvida. Terrível isso. Naturalmente nós somos assim, temos que corrigir isso. Isso não veio pronto. Como corrigir isso? Investindo na vida. Vida é a questão. No laboratório diário, como falou a Ana, colhemos as experiências e as instruções para superarmos as dúvidas e as dívidas. Olha que lindo. No centro da palavra dúvida tem vida. E no centro da palavra dívida também tem vida. Se eu concentrar na vida, se eu prestar atenção na vida, eu estou bem encaminhado. O problema é que nós somos distraídos. Então, as conquistas espirituais de verdade, são produto destilado da dedicação pela vida. Então, esse negócio de você ficar só meditando, só orando, só em exortação, só na transcendência, não vai fazer você evoluir nada. Porque o que conta é Madre Teresa, é dedicação pela vida, é Jesus, é Cristo, aquele que se sacrifica para salvar a humanidade. Problema virginiano, por ser um signo de terra, terrível, que nós temos que evitar, porque todo mundo tem o signo de Virgem no mapa, é a rigidez mental. Graças a Deus eu corrigi isso. Né, amor? A mente condicionada e subordinada a uma abordagem excessivamente prática, ou seja, pragmática, instrumental, tudo eu meço, e analítica, tudo eu analiso, quebro em pedaços, mergulha na leitura meramente mecânica e na visão utilitarista dos dons naturais. Tudo vira relação de causa e efeito. Tudo vira botãozinho que eu aperto e liga alguma coisa. Horrível viver assim. Qual que é a diferença entre a rigidez mental do ascendente em Virgem e do ascendente em Capricórnio? É muito parecida. A do ascendente Capricórnio é pior. Porque o ascendente Virgem tem uma vantagem, ele é mercurial e imutável. O Capricórnio também é terra, porém é saturnino e cardial. Então é mais pesada a rigidez mental dele. A rigidez mental do ascendente Capricórnio é praticamente incurável. Qual é o problema do ascendente Virgem? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. O problema do ascendente Virgem é que ele odeia o semelhante. Por quê? Porque o semelhante é fedorento, é incompetente, né? É mal feito. Então, quem é ascendente Virgem tende a viver isolado do ser humano, porque o ser humano incomoda. Então, o Max Seidel diz, no Mensagem das Estrelas, que quem é ascendente Virgem corre o risco de passar a vida inteira sem amar ninguém. Você falou que o ascendente Virgem e Capricórnio são os que mais têm dificuldade de amar. Sim. Sim. Virgem, não, estou falando Virgem tem esse problema. Capricórnio tem esse e muitos outros. Calma, amor. Lembra, Capricórnio é o signo das trevas. Quem é ascendente Capricórnio tem uma tendência a ser filho das trevas. Vê tudo pela via negativa. Então, o negativismo, a escuridão, tudo que é sombrio, tende a direcionar a vida da pessoa. Então, o que um ascendente Capricórnio tem que fazer? Tem que investir em Júpiter. Tem que tentar ser sagitariano e canceriano, que são
os signos que compensam essa dureza de alma. Virgem, para resumir, tem rigidez mental. Capricórnio tem rigidez na alma. A mente disposta a gerar dissonâncias, sons desagradáveis, escarnecer, rir do outro, ridicularizar, diminuir, tornar mínimo, reduzir a migalhas, isso o ascendente virgem adora, e demonstrar a incapacidade mental cognitiva dos ignóbeis mortais, é os piores males desse signo, né? Ignóbil, você sabe o que significa, que não tem nobreza, não nobre, ignóbil. Aqui um menino virginiano típico, essa carinha bonitinha, nariz perfeito, tudo pequenininho, mas olha o olhar, maldito. Então, virginiano tem complexo de superioridade intelectual, é o que sabe tudo. Portanto, a primeira engrenagem que aparece no raciocínio dele é da implicância com os outros, implica com tudo. A segunda engrenagem é o rastreador de sujeira, né? Que imundície, credo. A próxima engrenagem é o desdém pelos incompetentes, né? Por isso que não consegue conviver, principalmente com empregados. A próxima é as frases de efeito que ele gosta de jogar, né? Para mostrar que ele é inteligente. A ironia, sempre no subtexto do seu discurso. E fresco, né? Tudo é chato, quer ir embora cedo da festa, tudo desagrada. Pecado mortal do virginiano, manipulação da fragilidade alheia. Ele vê alguém mais fraco, principalmente piscianos, e vai lá, ou seja, é inclemente, não tem compaixão. Então, quando vocês entrarem no inferno, na portaria tem um virginiano encaminhando as almas para as caldeiras. Então, o pensamento compartimentado afasta-se da beleza, que é o signo de Libra, o signo de Touro, da sutileza, do milagre, do profético. São coisas imponderáveis. O que é profético? Do espantoso, aquilo que eu não consigo prever, o miraculoso, o divino. Então esse é o grande problema. Lado esquerdo do cérebro é o lado virginiano. Tudo circuito integrado. São circuitos lógicos e redes neurais perfeitamente planificadas. Já tem compartimento para tudo. Resposta pronta para tudo. Precisa combinar com o lado direito, que é o lado psicodélico, é o lado do LSD, é o lado do caos criador. Aqui tudo pode, inclusive o impossível. O problema maior do virginiano, que faz com que ele se torne imensamente chato, é que ele tem dificuldade de acreditar no impossível. Coisa que para pisciano é a coisa mais comum. O pisciano fala, eu vi um elefante cor-de-rosa, acabou de passar na janela. Para ele é comum, ele senta na cadeira e continua falando de outra coisa, né? Então, a fragmentação excessiva da percepção do mundo que a natureza oferece tem como efeito colateral o afastamento da unidade orgânica, que é uma coisa de Netuno, de Peixes, unidade da vida. Então, quanto mais o virgem fragmenta a realidade, mais ele se afasta do centro, do coração, e fica solitário. Então, essa é a cabeça de um virginiano já idoso. A cabeça toda quebrada. Por quê? Ele foi se especializando, retalhando a realidade, analisando. Então ele não vai para Cracolândia, ele vai para Cacolândia, A cabeça dele é cheia de cacos.
retalhos da realidade. Como fruto desse distanciamento, a alma, tal como o Capricórnio, escurece e resseca. O efeito da Terra, perdendo luz e a original plasticidade. Então, o que acontece com o virginiano? Primeiro, ele tem muita dificuldade de casar. Estou falando principalmente do ascendente. Porque encontrar uma mulher perfeita e que cheira bem em todas as partes é praticamente impossível, né? E o virginiano quer isso. Porque ele quer sempre a coisa completamente asséptica. Então, ele seleciona, até os 20 não encontrou ninguém, até os 30 também não, aos 40 piorou, aos 50 ele já foi morar com a mãe. Então, vai complicando. Oi? Não. O signo de Virgem vai melhor com as mulheres. Só que as mulheres de ascendente de Virgem tendem a ser muito histéricas, só isso, que é chato. Mas elas são bem femininas. Agora, o homem de ascendente Virgem é um pé, né? Então, ele se torna uma pessoa realmente insuportável, ninguém consegue conviver, o que reforça a ideia dele de que a humanidade é desagradável, é melhor ficar longe. Então, isso retroalimenta o desejo de ficar só. Mas essa histeria não combina com a rigidez mental. Por que vem a histeria? Claro, a histeria tem super a ver com a rigidez mental. Opa! A histeria, o que é a mulher histérica? Resumindo grosseiramente, a mulher histérica está louca para dar, mas ao mesmo tempo o superego está lá punindo, falando que é pecado. Então ela quer e sonega ao mesmo tempo. Isso detona o sistema nervoso dela, ela grita, ela berra, ela implica. O impulso entre ser prostituta e santa está sempre em conflito. Mas isso é um resumo grosseiro, tá? Não é tese de histeria. Então pergunta: como disciplinar e concentrar o pensamento sem, contudo, enrijecê-lo e limitá-lo? É possível. Como é que eu ordeno minha maneira de pensar sem ser chato? Vamos lá, amor. Quanto falta? Das 4h30? É possível avaliar sem julgar e criticar? É possível. Eu vou ter que dar nota para uma situação. Eu trabalho no RH, vou ter que avaliar um funcionário. Eu consigo fazer isso sem julgar ele pessoalmente? Sem colocar em pauta alguma aresta que eu tenho pessoalmente com ele? Por exemplo, numa relação matrimonial, minha mulher faz uma coisa que eu acho um absurdo. E suponhamos que seja um absurdo. E é meu dever não ser omisso. Tem que chegar lá, pô, você fez um absurdo. Agora, a forma que eu vou fazer isso muda tudo. Eu posso chegar lá e simplesmente criticá-la, inclusive ofendê-la. Então eu estou colocando uma carga pessoal nisso. Ou posso chegar lá e apontar: olha, você fez isso, por isso. Pacientemente, educativamente. Há uma enorme diferença. É lógico que num casamento sempre você cai na parte inferior. Então, Virgem deve cultivar um espírito analítico, sim, porém imparcial. Não pode ter tendência. Impessoal, sem a sua personalidade, temperado com graça e leveza de peixe. Em um estado mental conciliador e não separatista. É o treino. Segregação e preconceito. Outro problema desse signo. A crítica ácida e a polêmica, lembra que polêmica vem de Polemos, que é o deus da guerra, junto com Ares, né? Polemos é guerra. A crítica e a polêmica são inimigas mortais da vida espiritual. Alimentam
a eletricidade que atua no sistema nervoso, dá descargas elétricas no sistema nervoso, e são extremamente dilacerantes do nosso organismo. E agem através da serpente do paraíso. A função da serpente, simbolicamente, é isso. É incentivar a dúvida, a polêmica e principalmente a desobediência. Fomos expulsos do paraíso por desobediência. Então, problema do virgem. Eu olho no espelho, nossa, tem um traço estranho aqui, uma espinha ali, um cravo lá. O que eu faço com essas coisas horrorosas, né? Então, o pavor das imperfeições, as falhas que são insuportáveis. Como lidar com isso? Quem se inflama de autoridade para criticar e apontar defeitos, patrocina o quê? Preconceito, segregação, cisão, humilhação, ressentimento. Acumula karma. Então esse é um ascendente virgem de mau humor, olhando para o mundo. Que horror! Que mundo mal feito, emporcalhado, cheio de humanos. Como é que eu vou pôr o pé nisso? O desespero do virginiano. Tal atitude produz excesso de calor nos intestinos. Gases, portanto, antissociais, né? O que contribui para a solidão do virginiano. Inchaço do abdômen, para ficar elegante, e diverticulite, que é um problema intestinal, onde o intestino vai criando caminhos distorcidos, vias secundárias, vias vicinais, onde as fezes vão se acumulando, contribuindo então para o aumento dos gases antissociais. Ah, beleza. Portanto, a flatulência mental, né, também conhecida como masturbação mental, derivam os males digestórios, ou males da digestão, e as anomalias no trânsito intestinal, como, por exemplo, a prisão de ventre. Toque. Outro problema do virginiano. Manias. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é o toque? Bom, toque é isso, né? A síndrome do pânico provavelmente está muito ligada ao toque, né? A histeria, com certeza, e a neurose também. A histeria é uma coisa tipicamente feminina e a neurose é algo tipicamente masculino, mas estão interligados. O que é o toque? Comportamentos hipocondríacos. Medo excessivo de contaminação, está tudo sujo. Ideias frequentes de alinhamento e simetria dos objetos pessoais. Então você vai no banheiro do virginiano, né? A lâmina de cortar barba, a pasta, está tudo geometricamente disposto, como se fosse um sistema solar, né? Ai de quem mudar algo 1 milímetro. Ah, se ele encontra um pelinho que não é dele. Preocupação exagerada com limpeza e lavagem. Mania de verificação ou checagem das coisas o tempo todo. Senso patológico de responsabilidade. Eu preciso, eu tenho que... Caramba, não vai dar tempo. Culpa sem motivo, sem nexo. Rituais de repetição completamente abobalhados. Atitudes de colecionar objetos esdrúxulos e sem serventia. Que maravilha! Graças a Deus eu já superei tudo isso. Caixinha de madeira? Tipo. A minha hipocondria
para falar a verdade, saber extrair de cada incidente da minha vida, seja qual for a natureza e o nome que leve esse incidente, a maior quantidade de veneno para meu próprio uso. Então, hipocondria é o envenenamento de si mesmo através de pensamentos mórbidos. Se eu pego o tema natal de alguém que tem Mercúrio em mau aspecto com Netuno, com certeza é um hipocondríaco praticamente incurável. Neurose obsessiva, de perder o controle. Filme, a melhor oferta, o melhor lance. Ou pânico de ameaça iminente. Então não tenho sossego. Tudo me estressa. O filme que retrata o virginiano típico, melhor é impossível, com esse ator incrível chamado Jack Nicholson. Ele tem um nome estranhíssimo, Udall, Melvin Udall. Ele é altamente hipocondríaco. Pra vocês terem uma ideia, ele não consegue nem pisar na calçada onde tem linha. Tá pegando o cachorro com luva. Tá pegando o cachorro com luva, isso. É o típico virginiano. O mais louco, o mapa do Jack Nicholson. Ele é touro, o sol no comecinho de touro, tem Urano em touro, Mercúrio em touro, ascendente leão. Ele é touro porque ele tem aquele pescoção grosso, né? O sol, né, que é regente de leão, está bem aqui na casa 10, né? O que fez ele brilhar no signo de touro. Agora, o que é destacável? Ele fez o papel de um hipocondríaco, mas ele no seu mapa natal tem Lua em Virgem e Netuno em Virgem. Dá para acreditar? Então, é aquela coisa, né? O cara nasceu para fazer esse papel, tanto é que ganha um Oscar. Ele não precisou atuar. Deviam tirar o Oscar dele. Então, o Netuno, lembra? Netuno em Virgem também é terrível. Está na casa da sogra, velho. Porque Netuno rege peixes, está no signo oposto. Também dá N problemas virginianos. Então, perturbações, medos, manias, preocupações, intransigência, essa coisa mais chata do virginiano. Misantropia, não quer conviver com ninguém. Intolerância, recheiam o corpo de parasitas, o que aumenta a hipocondria. Quando não cumprimos as tarefas designadas pelo destino, casa 6, ou rotina, sentimos a pressão torturante da fatalidade, casa 12, destino maduro. Então, mais uma vez o signo de Virgem e o seu signo oposto, Peixes. Esse eixo fabuloso que também envolve a casa 6 e a casa 12. Eles fazem oposição natural. Nós temos que resolver essa oposição. Dificílima. Porque aqui existe o confronto entre o sagrado e o profano. A realidade espiritual e a realidade material. Quando eu não resolvo essa oposição, o cotidiano, o dia a dia, torna-se massacrante e tedioso. Tudo é chato. Então viver vai se tornando uma coisa insuportável. E a minha velhice vai demonstrando isso. Eu vou me tornando um velho insuportável. Então começo a me deparar com problemas sérios de sobrevivência e de trabalho que me escraviza. O trabalho não me liberta, ele me aprisiona. O desmazelo, a preguiça, a desordem e o descompromisso são letais para a saúde, tanto física quanto mental. Então, palavra-chave, disciplina. A indisposição para servir e aplicar
as necessidades e diminuir as necessidades humanas, conduzem ao autismo. Essa vai ser uma doença que vai dominar nosso planeta. Por quê? Fazendo um resumo rápido da aula de hoje. A pessoa está com aquele negócio na mão. O autismo é uma pessoa que fica assim. Ela não olha no olho do outro. É verdade. Só olha a si mesmo. Nós falamos que a humanidade perdeu a pureza depois da queda. A partir do momento que nós fomos expulsos do paraíso, nós fomos expulsos exatamente por isso, porque nós escolhemos a impureza. Nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus fala. Ok, Deus deixa, Ele respeita a nossa escolha. Só que essa ousadia misturada com arrogância da nossa parte trouxe doença, sofrimento, guerra, injustiça, fome, etc, etc, etc. Até chegar ao caos que nós estamos vivendo hoje. Hoje, as crianças que nascem, eu estou falando da imensa maioria, há exceções. As crianças que hoje nascem, elas são vasos de demônios. Você tem um filho, você fornece um corpo para um demônio que está na fila esperando nascer. Esses demônios que estão nascendo, alguns deles nascem só para fazer o mal. E outros estão impedidos de fazer o mal, porque senão acabariam com tudo, talvez até com os planetas vizinhos. Então eles ficam em suspenso. Eles nascem autistas, sem comunicação com a realidade. O autismo é consequência da indisposição de servir. Lembra que um dos primeiros slides, os filhos de leão são filhos do pecado. Enquanto não voltarem a nascer filhos de virgens, a humanidade continua condenada. Que isso fique bem claro hoje. Padece de embriaguez mística quem procura Deus e negligencia o dia a dia, o básico, e fica viajandão. Gurus e magos. Então, quando a gente está no máximo do desespero e não tem solução, vai procurar guru, né? Porque não encontra solução em nada. Ou maguinho, o cara que faz umas ervinhas, uma fogueirinha, uma rodinha, os mantras. Esse vai salvar a sua alma. Vai nessa. Cobiçar poderes espirituais, quase que sempre, eu coloquei normalmente para ser um pouquinho mais manso, conduz à prática da magia negra. É mago negro. Não tem exceção. Ficou claro? Se auto-intitulou mago, é, na melhor das hipóteses, cinza escuro. Qualquer forma de indução, sedução por rituais, né? Parafernália, roupas, paramentação, maquinação, fazer uma encenação bem feita de espiritualidade, e coação, a pessoa faz, mas aquilo não é realmente sua vontade, ela foi manipulada. É magia negra do pior grau. Qualquer forma de comercialização do sagrado. Vender o chá de camomila por 10 centavos dizendo que cura é magia negra. Se vender por 10 centavos e falar só um chá, beleza. Agora, se prometer cura ou uma viagem espetacular, é magia negra. Porque o que é sagrado não pode ser comercializado. Nem simbolicamente. Olha, você vai pagar um valor simbólico. Papo furado. A gente tem que pagar apostila. Mentira. É charlatanismo praticado por impostores. Essas frases são de Max Heindel, não fui eu que escrevi. Certo? Depois de tanta mensagem boa...